Cuidado com as suas decisões. Bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui, como sempre eu digo, para trazer aquela palavra ao teu coração, aquela reflexão, aquele entendimento. E eu sempre acredito, meu irmão, minha irmã, que Deus tem algo especial para aqueles que o buscam. Olha, deixa eu trazer uma palavra ao teu coração, que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 adiante. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 adiante. Diz assim, olha: E sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o seu reino, e havendo fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Vamos entender isso. Roboão, ele era filho de Salomão, Salomão filho de Davi. Então o Roboão era neto de Davi. Davi foi um grande homem de Deus, temente ao Senhor. Salomão foi um homem temente a Deus e com a grande sabedoria, tá? O vô dele, do Roboão, no caso Davi, tudo que ia fazer, consultava o Senhor e fazia para engrandecer a Deus. Então o Davi partiu, Salomão partiu, e o rei agora é o rei Roboão, neto de Davi. Mas diz o quê? Que havendo ele confirmado o reino, logo que ele assumiu o reino, ele tomou uma decisão errada, e a decisão dele errada dividiu as 12 tribos. 10 foi para Jeroboão e 2 ficou com ele. E depois dele ter restabelecido, ter controlado ali as dívidas, as finanças, etc., o exército, depois que ele estava bem, a Bíblia diz o quê? Que ele deixou o Senhor. É muito comum as pessoas, quando estão passando por uma dificuldade, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, andar na presença de Deus. Mas o problema é que quando a vida deles melhoram, basta melhorar um pouquinho, elas fazem o quê? Elas tomam decisões erradas. A maioria das pessoas, quando estão passando por dificuldades, eles andam na presença de Deus. É só melhorar um pouquinho, eles se afastam. Tem gente que nessa pandemia nunca mais foi na igreja. Nunca mais, deixou o Senhor. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Não, meu irmão, Deus quer mais. Deus quer mais. Você tem que buscar mais de Deus, buscar mais de conhecimento, ler a Bíblia, ter mais comunhão. Então ele fez o quê? Ele deixou o Senhor. Agora escute: e com ele todo Israel. O pai de família, o homem da casa, a mulher, ela tem que ter um entendimento seguinte: a decisão dela vai afetar a família dela todinha. Aquilo que você faz, homem de Deus ou mulher de Deus, a sua decisão vai afetar os seus filhos. Tem casais que não pensam, eles simplesmente vão agindo de qualquer maneira. Alguns se separam, alguns traem, mas eles esquecem que aquilo que eles estão fazendo vai afetar a família dele todinha. O Roboão, ele simplesmente tomou uma decisão, ele deixou o Senhor. E aí diz: e com ele todo o Israel. Ele fez todo mundo se desviar da presença de Deus. Cuidado para você não fazer isso. E diz mais: pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido a lei contra o Senhor. Olha que coisa séria. Quando ele tomou uma decisão de abandonar a Deus, automaticamente ele abriu espaço para que o inimigo, no caso dele aqui o Sisaque, no seu caso o demônio. Quando você toma decisões sem a direção de Deus, você abre portas para que o inimigo venha contra você. Agora o inimigo dele estava à porta dele. Agora o inimigo estava vindo contra ele. E diz mais: com 1.200 carros e com 60 mil cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. Meu irmão, aquela decisão que ele tomou de abandonar a Deus, além de abrir porta para que Sisaque viesse, Sisaque trouxe com ele ainda um monte. Você já viu aquele ditado que diz: aonde passa um boi, passa uma boiada? Quando você abre portas para que o demônio, de abandonar a Deus, o diabo entra. Seja a luta que for, nunca deixe o Senhor, nunca pare de andar no temor do Senhor. Ele deixou, fez o povo todo se desviar. Agora diz que veio o inimigo com inumeráveis
quantidade de exército. Veio até onde? Olha só. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. O inimigo começou atacando as cidades fortes. Qual era a cidade forte deles? Aquilo que ele achava que era impossível um dia ser destruído. Tem gente que acha que é impossível um dia ele passar por dificuldade, que afinal de contas tem um emprego bom, tem uma empresa boa, mas vem a dificuldade para todo mundo. É o casamento. Quando a pessoa deixa Deus, o diabo entra no casamento, vem o adultério, vem a prostituição, é a família, é os filhos, às vezes é a saúde. Não, minha saúde é ótima, pastor. Mas aí você deixa Deus, o diabo entra, coloca uma úlcera, uma gastrite, um diabetes, um Covid-19, e aí por aí vai. A lista é grande. A sua cidade forte. Agora o inimigo vem contra a cidade forte dele. Qual é a tua cidade forte? Você tem que vigiar. Vigiar como? Não deixando a lei do Senhor. Quando ele deixa, o inimigo vem como? Vem contra a cidade forte, toma dele aquilo que ele tinha por precioso. Eu conheço pessoas que quando estava na igreja estava tudo bem, a família estava indo bem, mas eles tomaram decisões erradas, e hoje é o marido para um lado, a esposa para o outro, os filhos para o outro lado, filhos que mudaram até a conduta sexual, foi para a bebida, para as drogas, mas tudo por quê? Por causa de decisões erradas. O Roboão deixou o Senhor e com ele todo Israel, e veio um exército inumerável, mas tem mais. Então Semaías, o profeta, falou a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntavam em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que também eu vos deixarei nas mãos de Sisaque. Em outras palavras, vocês estão passando por tudo isso, por quê? Porque você me abandonou. Vamos pegar o nosso exemplo, nosso país. Nós tivemos o carnaval aí, pessoas adorando o diabo. As pessoas adoraram tudo que não prestou. E agora veio o mal, o Sisaque dele veio na nossa porta. As doenças estão aí, o Covid-19 está aí. Ah, mas Deus não guarda. Mas quem abandonou quem? Foi Deus que deixou o Brasil ou o Brasil que abandonou Deus? Quem abandonou quem, meu irmão? Quem se desviou do caminho do Senhor? As pessoas têm uma idolatria, eu não tenho nada contra ninguém não, mas tem pessoas que adoram jogo de futebol, chega dia de culto, prefere o jogo de futebol do que vir na igreja, adora novelas, mesmo sabendo que essas emissoras é uma mentira só, é um adultério, é prostituição, mas eles ficam, no final da minha novela, ficam para ficar em casa, eles trocam o Senhor por tudo. O carnaval fizeram até carro alegórico, adorando Satanás, e agora reclamam. E ele está dizendo, olha o que ele está dizendo, olha, então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disseram, assim diz o Senhor. Eles estavam tentando fugir. Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão do inimigo. Vocês me deixaram. Entenda isso. Quem deixou quem? Foi Deus que deixou a humanidade? Foi Deus que abandonou o homem? Lógico que não. É o homem que tem que se desviar do caminho do Senhor dia após dia. A corrupção, a imoralidade, dia após dia, tem se imperado no meio do povo, e o povo não abre o olho. Mas continua comigo. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Você tem que entender isso. Quando eles entenderam isso, eles se humilharam. Se humilhe, Deus, tenha misericórdia. Deus, eu errei, Deus, eu pequei, eu preciso do seu perdão, da sua misericórdia. E disseram o que? O Senhor é justo. O Senhor não é injusto, o Senhor é justo. Eles reconheceram que aquele mal que estava vindo contra eles era por causa do pecado. Enquanto o nosso país, enquanto a humanidade como um todo aquele que vive nesse planeta, não entender que tem abandonado a Deus e se humilhar, Deus não vai operar o milagre. E eles se humilharam e disseram, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor, irmão, é dono da verdade. Se está acontecendo alguma coisa errada, o problema não é de Deus, é nosso. É nós que temos deixado o caminho do Senhor, somos nós que temos deixado a verdade, trocando a verdade pela mentira. Eu fico olhando, o que as pessoas veem quando olham no espelho? Um homem, quando olha no espelho, vê o que? O corpo de uma mulher? Não, ele vê o corpo de um homem. E uma mulher, quando se olha no espelho, ela vê o que? O corpo de um homem? Não, ela vê o corpo de uma mulher. Então, para que querer trocar a verdade de Deus em mentira, meu irmão? Quem tem deixado quem?
Quem tem deixado quem? Acorda para a vida. Eles se humilharam. E diz mais: e vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escape, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Isaac. Deus, ele está esperando que nós, a humanidade, se humilhar, reconhecer, mas a pessoa não quer. Nós temos a autoridade aí que está contra as igrejas, contra o evangelismo, contra a pregação do evangelho. Mentir na televisão pode, fazer um monte de coisa pode, mas o cara está mais interessado em proibir que se fale do evangelho de Cristo. E o que é pior, o povo não tem acordado, o povo não tem despertado. Olha só, eles se humilharam e Deus ouviu isso. Deus viu que eles se humilharam, mas olha só, porém, serão seus servos. Deus vai entregar, irmão, Romanos 1, depois que você tiver a oportunidade, lê Romanos capítulo 1. Deus diz que vai entregar o homem às suas próprias paixões, porque é homens se inflamando com homens, mulheres se inflamando com mulheres. Você não pode reclamar, amigo. Tem que se humilhar a Deus. Eu preciso da sua misericórdia. Pastor, mas eu não pratico isso. Então faça como Isaías: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos, meu Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Eu conheço a verdade. Eu preciso, Deus, da sua piedade, porque senão vou ser condenado junto com os ímpios. Porém serão seus servos, para que conheça a diferença da minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Deus, embora Deus se compadecesse deles, porque, meu irmão, Deus ia deixar eles aprender a diferença. Tem gente que não aprendeu até hoje a diferença entre servir a Deus e servir esse mundo cheio de pecado. Não aprendeu ainda. Irmão, não espere nada do mundo, espere de Deus. É Deus o nosso socorro, o nosso ajudador. É Deus a nossa fortaleza, é Deus que nos põe de pé, é Deus que nos levanta, é Deus que nos erga. Acorda. O Roboão, assim que melhorou a vida dele, ao invés de ele pegar mais firme com Deus, ele fez o que? Ele deixou a lei do Senhor. E aquela decisão dele fez com que todo Israel se perdesse. O inimigo, meu irmão, não tem misericórdia nenhuma. Esse Isaac veio para quê? Para destruir tudo que ele tinha. Veio pelas cidades fortes e atacou a cidade forte. Ah, Deus não é culpado não. Vocês me deixaram. Foi você que deixou. Você que deixou, parou de orar. Você que parou de ler a Bíblia. Você que parou de buscar Deus. Você que passou a ser infiel. Não é mais dizimista, não é mais ofertante. Você não teme mais a Deus e reclama. A Bíblia diz, irmão, se forem fiéis, ele será fiel. Se for, porém, injusto, ele vai responder à altura. Deus, ele é contigo se você obedecer a palavra dele. Deus tem compromisso com a verdade, só com a verdade. Deus não tem compromisso com a mentira. Ou volte-se para o Senhor, porque ele é grandioso em misericórdia e perdoar. Desperta, ó tu que dormes. Diz aqui que o Roboão deixou a Deus e fez com que todo mundo deixasse. Cuidado, você que é pai, você que é mãe, para que as suas atitudes não façam todos os seus filhos se perderem, que todos venham para o abismo, que todos venham a sucumbir diante de Satanás. Mas pelo contrário, acorda. Deus, eu preciso do Senhor, preciso da sua ajuda. Desperta, meu irmão, desperta enquanto é tempo. Desperta, porque a grande ira do Senhor está vindo. Desperta, porque os dias estão se acabando e você está adormecido. Parece que você não está dando mais crédito para a palavra de Deus. Só que cuidado, assim como os dias de Noé também serão nossos dias. O Noé falava e ninguém estava nem aí, até que veio a chuva e era tarde demais. A arca foi fechada, e quando a arca fechou, aqueles, meu irmão, que estavam ali não puderam mais entrar e morreram tudo afogados. O dia do Senhor está se findando, meu irmão. E ai daquele que não tiver a presença dele. Não deixe, não seja louco como Roboão. Deixou o Senhor e com ele todo Israel. E a Bíblia diz que Deus deixou que eles aprendessem a diferença entre servir a Deus e servir o mundo. Eu já fui um dia servo desse mundo e sei a diferença. Andar com Deus, meu irmão, é 1000 vezes melhor. Procure você também andar com Deus. Procure você a buscar a presença do Senhor. Procure você andar na sinceridade do Senhor Jesus, para que o diabo não te arrebente. Olha, deixa eu orar por você. Pai,
Eu oro por essa pessoa que está ouvindo, ó Deus, e vendo, ó Deus, esse áudio, esse vídeo. Ó Deus, toca no coração dela, que ela possa voltar o mais depressa possível para a tua presença. Se um dia ela pensou em deixar o Senhor, que ela corra o caminho, meu Deus, de volta, e que ela possa chegar diante de ti. Eles se humilharam, Deus, que ela venha se humilhar e dizer: Senhor, tu és justo. Oh meu Deus, eu sei que todo esse mal que está acontecendo, todo esse Covid-19, todos esses terremotos, meu Deus, ventos, tufões, como houve em Santa Catarina, Deus, é porque nós, ó Deus, temos deixado a tua presença. Meu Deus, não, porque nós não temos olhado como deveríamos olhar para a tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar à carreira que nos está proposta. Una o nosso coração, Pai, ao temor do teu nome. Jesus, eu abençoo essas pessoas e que nem o mal venha tocar na vida delas, mas que elas possam voltar para a tua presença, para a glória do teu nome. Meu irmão, fique com Deus, que Deus te abençoe, fique na paz. Shalom, Adonai.